O que a Brava quer fazer, como diz a comunicação, é fortalecer comunidades em resistência, sobretudo aquilo que são as comunidades rurais e que estão a lutar contra aquilo que é o saco extrativista a que nós estamos a assistir em todos os territórios nacionais. Contra o extrativismo e por territórios vivos, é essa a mensagem da Brava, e aqui o grande objetivo é fortalecer as pessoas que já o estão a fazer, que são as pessoas que trabalham a terra, são as pessoas que defendem a natureza, que defendem os nossos recursos, que, como nós sabemos, estão a ser saqueados, estão a ser utilizados para lá daquilo que é o limite sustentável do planeta. E houve um monte de gente, eu não faço parte desse monte de gente, que teve esta ideia inacreditável de criar uma rede e um fundo solidários, completamente autogeridos e transparentes, que vão ajudar as pessoas que já estão em resistência. E agora, eu vou-me calar porque eu estava só a fazer tempo para este senhor pôr isto no play, para vocês conhecerem a Brava pela voz do Guilherme, que foi uma das pessoas que teve esta ideia brilhante. Ninguém tenha a começar a resistir do zero. Que haja um manual, está aqui, está disponível online para download. Podem fazer também os vossos contributos se quiserem propor alterações ao manual. E portanto era essa a primeira pergunta que eu tinha para vocês, que é como é que é no início, e se calhar perguntava à Catarina das Dunas Livres, que acho que é o movimento que está há mais tempo, não, vestirem as mãos do litoral também, mas vamos começar por ti na mesma. Catarina, no início, quando estavam a começar a resistência, qual é que foi a primeira coisa que perceberam que vos faltava, em termos de recursos? Olá, muito boa tarde. Isto é muito incrível estarmos aqui na grande capital em Portugal a falar destas coisas. Então, em termos de recursos, o que nos faltava logo desde o início era informação. Na verdade, o que se tornou o grande impulsionador do nosso trabalho como Dunas Livres e depois como associação foi o que não se sabia sobre o que estava a acontecer na costa alentejana. No caso das Dunas Livres, nós trabalhamos com extrativismo em turismo de luxo. Também começamos a falar de agricultura intensiva e também mineração, porque está sempre tudo ligado e tudo a acontecer nos mesmos lugares. E foi essa primeira busca de informação do que é que se passava, efetivamente, quais eram os projetos e também quais é que eram as ferramentas legais que estavam a deixar que isto acontecesse e que nós, mesmo com formação académica, com formação como biólogas, como engenheiras ambientais, não tínhamos. Isto deveria ser de conhecimento de toda a gente, mas nós tivemos de ir investigar. Já temos aqui uma pista, não é? Este acesso à informação e como é que também se consegue o acesso à informação quando ela não está disponibilizada de forma transparente como deveria estar, não é? Que é uma das coisas que eu acho que já está no manual e que a Brava quer cultivar. Para vocês, quais é que foram os primeiros, queres começar, se calhar tu, quais foram as primeiras coisas que perceberam, ok, nós precisamos disto e não sabemos onde ir? Boa noite, nós precisamos de tudo. Começa por aí. Nós não tínhamos nada, continuamos a ter pouca coisa, juntámos nem há um mês e com o apoio da população local e muito dos grupos de estrangeiros, cidadãos pela Beira Baixa, conseguimos juntar força suficiente para ter os números que conseguimos no portal Participa, que já são acima do que é normal. Muito bem. Tenho que aproximar mais o microfone da boca, não, tudo bem, mas pronto, é o contrário, não é? O movimento mais recente que aqui está, tirando a Brava. E essa sensação de precisar de tudo, nós todos começamos, não é? Começar por pessoas, corpos, não é? E depois a informação toda, etc, etc. Portanto, é nisso, acho que é isso que a Brava também quer vir ajudar. E para vocês, tanto no Cercal como no litoral alentejano, quais foram as primeiras coisas que sentiram falta, Caia? Pronto, obrigada a todos também. Estás em frente ao... Acho que alguns me conseguem. Ok, assim já está melhor. Então, Juntos pelo Cercal nasceu em 2021. Nós acho que somos o primeiro movimento contra a Grande Solar que se formou em Portugal. Portanto, quando nós nos formámos, acho que a opinião pública foi um bocado do género, mas isto é quê? Isto é a malta do lobby dos fósseis. Exato, portanto, acho que foi um bocado essa, tivemos que lutar contra tudo, não é? Contra a opinião pública, contra o nosso município, que acho que contra aquilo que no vosso caso e também nos Juntos pelo Divor é assim, os municípios estão com as pessoas, no nosso caso não foi o caso, portanto tivemos mesmo que montar tudo
E começámos, de facto, por procurar uma figura legal, porque precisámos de fazer, não é, uma queixa, uma providência cautelar. Portanto, para isso, ou uma pessoa faz uma associação, cria uma associação, ou então tem uma associação que lá está, que serve então de base, e nós neste caso tivemos o Gaia, que nos apoiou. Precisámos de advogados, precisámos de estratégias de comunicação e precisámos de suporte político municipal e, acima de tudo, tempo, que é uma coisa que, depois de 5 anos nesta batalha, pesa. Pois, mas o tempo também vem com as pessoas, não é? Quanto mais pessoas, mais tempo, não é? Dividimos por todos. No Divor e no Barroso, se calhar no Barroso primeiro, como é que foi os primeiros tempos e aquela sensação de o resto do país não sabe o que é que se está a passar aqui, estamos sozinhos neste Portugal, como é que é? Então, acho que é precisamente isso. Eu primeiro juntei-me já um ano e meio depois da associação ter começado, portanto não estive no primeiro dia, mas aquilo me parecia muito visível. Por um lado, a questão da informação, não é? De ter que absorver toda aquela nova realidade é muito importante, e por outro, a primeira grande necessidade foi sentir que havia um apoio para além daquelas 2 aldeias, não é? Sentir que não eram aquele grupo de pessoas sozinhas a fazer frente a um titã, e aqui não é tanto a empresa e um Estado que está a apoiar essa empresa, que eu acho que continua ainda hoje a ser visto como a grande barreira, como o grande entrave a mais vitórias do que aquelas que têm sido conseguidas, não é? Acho que há uma percepção muito clara de que é muito mais difícil lutar contra um Estado que apoia e que tem estado ativamente a apoiar estes projetos do que propriamente uma empresa de mineração que não é assim tão... não é uma das grandes, não é uma das major, não é, de mineração, mas é uma empresa relativamente pequena e que não tem assim tanto poder. Sim, mas depois há todo o lobby por trás, todas as empresas que vão lucrar com o que essa empresa fará, etc. Claro que sim. E lá está, um governo não, já vários, a apoiar este exemplo textbook de extrativismo. E no Divor, como é que foi? Quais foram as primeiras necessidades que notaram e quão isolados se sentiram no início da luta? Nós inicialmente sentimos-nos muito isolados, porque quando descobrimos que os projetos existiam e quando fomos investigar sobre o assunto, descobrimos que não só nós não sabíamos dos projetos, como as entidades locais também ou não sabiam ou disfarçavam muito bem. Mas deu-nos ideia de facto que ninguém sabia, a própria Câmara não sabia, e tinham aprovado coisas sem olhar para elas, porque chegámos à conclusão que na Câmara aprovam-se muitas coisas assim às pilhas, tipo, há esta pilha para aprovar, e às vezes não vê individualmente o que é cada coisa. Por isso, primeiro, um isolamento, uma sensação de sermos apanhados fora de pé, de repente, de ver aqui como é que isto está ao nosso lado e nós não sabíamos e ninguém sabia. E depois, ninguém sabe como é que nós, não sendo especialistas em comunicação, e para mim continua a ser o nosso grande handicap, acho que o Juntos pelo Divor é uma plataforma cívica com 15 pessoas e entidades, das quais eu sou a menos apta para aqui estar. Os outros são todos espetaculares. Temos um advogado, temos cabeças pensadoras ali, certo? Mas depois falta alguém que seja de facto muito bom na parte da comunicação. Nós, outro dia, estava a olhar para o Facebook, já não sei de quem, que existe acho que há 4 semanas, e tem 1500 seguidores, e o nosso existe para aí há 5 meses e tem 300, porque sou eu que trato e eu não gosto de redes sociais. E, portanto, esta parte do comunicar, eu quando falo com as pessoas, o que me deixa mais frustrada é esta sensação do não vale a pena fazer nada. Claro que tem que haver esta transição, estão a ser contra a sustentabilidade, portanto, conseguir comunicar que nós não estamos contra a sustentabilidade, que isto é uma falsa sustentabilidade, é muito importante, porque eu noto que Évora tem 50 mil habitantes, como é que nós só temos 300 pessoas no nosso grupo do WhatsApp e 300 pessoas no nosso Facebook? Só há 300 pessoas que acham que não pode ser assim? Ou nós não estamos... Eu acho que nós não conseguimos comunicar isto às massas. Continua a ver, os ambientalistas são chatos, ora estão contra os fósseis, ora estão contra os renováveis, não se decidem. Eu queria-vos perguntar aos 5 que já falaram, só antes de ir aos outros 2 que faltam, se pudessem voltar ao início, que tipo de apoio é que vocês gostavam de ter tido logo? Ter logo percebido,
ter logo tido ali uma mão dada, ali logo de início, qual é que era aquele apoio que vos dá ao mesmo jeito? Ali no Divor é comunicação. Pá, expliquem lá às pessoas que nós não somos contra a transição, não é isso? Eu posso dizer já, porque é o que nos faltava no início e o que é que nos falta ainda agora, que é conhecimento e apoio legal. De perceber este sistema, de ter pessoas profissionais que venham ter connosco e que se juntem a isto e que trabalhem connosco. E continuamos com esse problema. Aí há algum advogado que queira trabalhar, por favor? Que não é direito administrativo. E não é que é brava. Uma das coisas que quer fazer é trazer apoio legal e até já tem um coletivo dedicado. Olha, vamos falar, tens microfone, podes passar o teu. Então, explica-nos lá o que é que a Abinitio faz. Eu estou a dizer bem? Abinício. Eu não sei falar latim. O problema é que nós somos um Eu nem coletivo de ele não, nem juristas. latim. Nós temos sempre esta discussão, não é? Os juristas têm a mania, os advogados têm a mania que falam latim, nós decidimos seguir a tendência que era para que toda a gente percebesse que nós, de facto, somos um coletivo de juristas, eventualmente seremos uma associação sem fins lucrativos, estamos agora a trabalhar nos nossos estatutos e nós juntámos com este objetivo. Nós sabíamos, não só na área ambiental, mas noutras áreas de ativismo, que fazia falta conhecimento legal, então nós propusemos-nos a atuar em três principais eixos. O primeiro seria este, prestar apoio jurídico e de criar, no fundo, uma bolsa de juristas e advogados que estivessem disponíveis para prestar apoio jurídico gratuitamente ou a reduzidos custos e fazer aqui a ponte. E depois entrou também uma relação com a Brava que facilitou todo este processo e começámos a juntar estes contactos para depois conseguirmos facilitar e fazer a ponte. Também nós, sempre que possível, internamente conseguimos prestar este apoio e, para além disto, trabalhamos também na parte de educação, portanto, explicar como é que o direito pode ser visto como uma coisa positiva e não só como uma força opressiva. E, por fim, a área da advocacy, que já todos, quando nos juntámos e todas, fazíamos individualmente e pensámos como é que podemos potenciar isto neste coletivo dedicado ao direito. Portanto, vamos falar, sim, e vamos ver como é que podemos trabalhar em conjunto. Nós já temos um grupo de direito com o grupo das Covas do Barroso e também com o Brava. Portanto, a ideia é que chegamos a todos vocês e consigamos alargar também a nossa base de voluntárias na área jurídica. Entretanto, já desapareceu atrás de mim, mas havia um botãozinho no site em cima que diz pedir apoio. E vocês, quando clicam nesse site, vão dar um formulário e nesse formulário vão poder ir explicando o que é que precisam. E se forem dar ao apoio legal, nós vamos receber um pedido a dizer exatamente que precisam de apoio legal e provavelmente vão receber o contacto de uma das pessoas desta bolsa com quem vão poder discutir os vossos problemas legais e as vossas dúvidas legais. Guilherme, chegou a tua vez. Que outros apoios é que a Brava pode vir a prestar? Ou que outros? Tu estás em várias lutas, a Brava é só mais recente. Portanto, tens experiência nisto, já estiveste em vários destes coletivos. Que se voltasses ao início de uma destas resistências, o que é que gostavas de ter lá? Porque acho que foi isso que foi dar à Brava, não é? Foi essa a tua coisa do quem me dera ter começado isto e não ser do zero, não é? Boa noite, boa tarde, obrigado por virem todos, isto é mesmo bonito. Eu, na verdade, não sei, cada luta é uma luta e cada coletivo é um coletivo e eu não sei o que é que faz falta. Eu sei que o que faz falta é acelerar curvas de aprendizagem e disponibilizar recursos que as pessoas possam ir experimentando e possam ir tentando para que nós encontremos alguma coisa que funcione e, encontrando isso, comunicá-lo, replicá-lo e podermos aprender o mais rapidamente possível, porque, na verdade, de todas as lutas, ou de muitas lutas em que tive, não funciona. É muita batalha, é muito contra um Golias e as coisas penam a avançar. Eu acho que é possível, não sabendo o que é, a ideia é infraestruturar para podermos fazer um ativismo diverso, com muita diversidade de lutas, de abordagem, que podemos aprender uns com os outros e chegar a soluções juntos. Também no mesmo formulário de pedir apoio. Há um espaço que é, eu não preciso nada do que vocês estão a oferecer, eu preciso mesmo é disto, ok? Que é para vocês porem lá as ideias malucas que nós não tivemos, mas que queremos na mesma conhecer e perceber como é que funciona, para lá está, para aprendermos todos juntos. Quem é que vos ajudou no momento certo? O que é que mudou as vossas lutas? Houve algum momento nas vossas lutas em que de repente apareceu uma pessoa, um recurso ou uma organização e vocês pensaram, epá, isto é um passo em frente? Eu posso responder a isso, e sim, foi a Associação Gaia que nos deu aquela entidade legal para nós depois de facto avançarmos com uma providência cautelar e que nos tem protegido legalmente, digamos, desde o início, portanto já há 5 anos que está como pronto muro aos Juntos pelo Cercal em termos legais, portanto acho que é super importante e agradeço mais uma vez ao Gaia.
E daqui? Nós foi a Rosário da Juntos pelo Cercal que quando nós descobrimos que eles já tinham feito isto tudo, entrámos em contacto e mandaram-nos a documentação toda, o contacto do advogado, os passos, para fazer assim assado, para podermos colocar a nossa ação em tribunal. Foi essencial. Pronto, lá está, um pequeno gesto de uma pessoa que teve um impacto desproporcional na vossa luta, não é? Pôs as coisas a andar. E que competências e outros apoios partilhados têm sido decisivos nas vossas lutas? Por exemplo, nas Covas do Barroso ou ajudem-nos, já são muita gente, nas dunas. Que tipo de coisas é que vocês conseguiram, que estavam noutros territórios, que estavam com outras pessoas noutras lutas e que vocês usaram e que fizeram as vossas lutas chegar a mais gente e chegar ao país todo e chegar à capital e falarmos disso na capital também, como se não fôssemos outro país, como nós às vezes gostamos de fingir que somos, não é? Ainda estou a pensar, Pedro. Se já souberes. Eu diria duas coisas. Eu acho que há duas coisas diferentes. Esta última que tu disseste, o chegar mais longe, chegar, por exemplo, às cidades, acho que o acampamento em defesa do Barroso foi extremamente importante, não é? Que já se faz há 4 anos. Portanto, realmente permitiu ao Barroso chegar e a Covas do Barroso chegar a outros lugares, especialmente às cidades. Toda a gente sabe o que é um acampamento? Toda a gente sabe o que é este acampamento? Não. Podes explicar um bocadinho, por favor? Porque acho que é uma boa iniciativa de nós todos conhecermos. Porque ele liga um bocadinho também com outra questão, não é? Como é que se vai, como é que aparece um conjunto de pessoas que faz uma diferença, que traz um apoio importante. É que o acampamento em defesa do Barroso é uma iniciativa que se faz todos os anos em agosto, que convida as pessoas a estar alguns dias em Covas do Barroso e que é um espaço não só de debate e de partilha de lutas, de diferentes lutas, que também se aproveita para falar sobre a região e a importância da defesa da região, mas que também tem uma parte de convívio, até de intervenção artística e que permite também às pessoas terem um maior contacto com aquela realidade que se está a defender, não é? Que é muitas vezes distante. E acabamos por descobrir ali um mundo que para a maioria das pessoas é desconhecido em Portugal e que tem uma riqueza imensa. E acaba por trazer muita projeção, não só a nível nacional, a internacional. Isso liga então com a outra questão, que é que eu acho que isso fez muita diferença ao longo dos anos. São aquele conjunto de pessoas que têm vindo e têm dado apoio e sobretudo aquelas que têm dado um apoio consistente ao longo dos anos, não é? Que têm estado, que têm dedicado algum tempo a estabelecer relações de mais longo prazo com a comunidade e fazer um trabalho mais a longo prazo com a comunidade, a entrar num diálogo em que se tenta trazer coisas novas, mas ao mesmo tempo também perceber qual é o ponto de partida das pessoas e perceber que há ali diferenças que precisam de encontrar e ver formas de caminhar juntos na luta, e isso foi fundamental. E o acampamento em defesa do Barroso nasce precisamente desse encontro de pessoas que vêm, se calhar, mais do meio urbano com aquela comunidade e que foram construindo e que se fez um caminho prévio, se calhar, de 1 ano, 2 anos, ainda antes de se poder chegar a um ponto em que as próprias pessoas digam: sim, isto faz sentido, vamos fazer esta iniciativa. Obrigada. Acho que agora já sei. Que é um pouco em oposição a esta presença física, ir acampar em conjunto. Acho que a nossa grande vitória como Dunas foi a presença no mundo online e no mundo dos mídia. E aí reforço mesmo a importância de ter uma boa comunicação. Por sorte, eu, estando parte das Dunas Livres, trabalho em comunicação e acho que isso fez muita diferença em espalhar a mensagem, que era o nosso primeiro e grande objetivo, e também queria reforçar a cooperação com os jornalistas de todo o tipo de mídia, tanto independente. Por exemplo, um dos primeiros artigos que foi lançado sobre este tópico foi no jornal Mapa. Entretanto, já chegámos a todo o tipo de grandes mídias nacionais e também internacionais. Acabámos no mês passado de sair em notícias desde o Canadá até a Nova Zelândia, e isto faz mesmo diferença. E até porque, falando às vezes nós com políticos e membros do Parlamento e assim, quando perguntamos o que é a melhor coisa que podemos fazer, eles respondem: vão para os mídias.
É um bocado triste, hein? Que os políticos dizem isto, mas pronto, parece que esta é a estratégia de tentar mudar o mundo. É a comunicação e faz mesmo diferença investir nisso. Vamos chegar à opinião pública o máximo possível. Deste lado, temos exemplos? Ainda não, ainda é tudo muito recente. Força! Não, no nosso caso não foi ninguém que veio fazer a diferença. No nosso caso foi percebermos que as pessoas estavam completamente fora do assunto. Não sabiam o que é que eram os painéis solares, não sabiam quais eram os megaprojetos que iam ser introduzidos na região, não tinham ideia nenhuma do que se ia passar. Já nós, que éramos só 35 inicialmente, apercebemos de um dia para o outro. Já fomos tarde demais para parar um dos projetos e estamos a tentar parar o segundo. O que fizemos foi, visto que ninguém sabia o que era, começámos a criar sessões de esclarecimento nas várias, junto das várias juntas de freguesia. Pedimos apoio às juntas de freguesia locais e deslocámos a 18 em 2 semanas e fizemos sessões de esclarecimento para explicar às pessoas o que é que se estava a passar e se perceberem de como é que podiam participar e dizer-lhes se vocês são livres de participar a favor ou contra, a cabeça é vossa, mas ao menos sabem o que é que se está a passar na vossa região. Portanto, foi a nossa diferença, 35 pessoas tão diferentes, de meios tão diferentes, que conseguiram estes resultados. Mas se eu puder acrescentar só aí, acho que este caso foi um caso ótimo de sucesso nas redes sociais, porque eu acho que nunca vi uma causa crescer tão rápido em engagement como a Beira Baixa e as centrais solares, e também porque todos os movimentos do país começaram a partilhar. Então isto mostra a força que é quando os movimentos, mesmo que sejam de coisas que parecem diferentes, se formos a ver ao fundo vai ser sempre o mesmo problema com que estamos a lidar. Toda a gente partilhou e grande sucesso na consulta pública com mais de 10 mil participações, não é? Então fizemos mais de 12. Portanto fizemos mesmo bem. 12.600, estava a ver. Foi histórico. Boa. Podem bater palmas, eu estava ali. A começar em cantores, que o inimigo é o mesmo. Muito obrigada. Mas disseste que já não dava para parar um dos projetos, eu ia dizer que nunca é tarde demais, mas isso não sei, são lições que aí malta acaba de poder ensinar. Se é tarde demais ou não. Mas isso são outros itos. Caia, querias acrescentar alguma coisa? Sim, exatamente isso, porque nós quando começámos em 2021, de facto, nós descobrimos o que era o portal participa.pt, que isso realmente era a nossa única oportunidade para nos manifestarmos, não é? E nessa altura 7 participações já era muito, então percebemos que realmente há aqui uma falta de comunicação, uma falta de informação e também uma falta de poder realmente participar, porque é assim, no participa.pt só participa quem tem acesso à internet, quem consegue ir ao participa.pt e ler. Nós no Cercal ainda temos muitas pessoas que não conseguem ler nem escrever, não têm internet, não têm eletricidade às vezes, portanto nós temos esse meio rural, não é? Então o que nós decidimos fazer foi literalmente um apoio, uma ferramenta de apoio à participação, um manual, que percebemos que isso ninguém tinha noção o que é que era e fizemos os textos de apoio. Eu acho que isso foi um blueprint para aquilo que hoje também ajudou os projetos como a Beira Baixa, que começou com uma participação, não é? Com muitos textos de participação que realmente ajudam as pessoas a manifestar a sua opinião e não terem que ler 800 documentos que demoram 3 dias a descarregar. Portanto, esclarecer, exato, haver Esclarecimento e haver de facto participação. Sim. Guilherme, não queres comentar o participa.pt e esta ferramenta da consulta pública e como é que isto está a ser tratado neste momento e se isto é de facto a ferramenta que nós devemos usar ou se devíamos olhar para outras também? Para mim o Participa.pt é um bocadinho o espelho da democracia que temos, portanto há uma falta de empoderamento da participação cidadã. E pronto, é um bocadinho para aí que somos relegados, é um voto a cada 4 anos e participações que, na verdade, em Covas do Barroso vimos, por exemplo, quase, não sei, 1000, todas contra, está ótimo, anexo e segue. E por isso é um bocadinho, exato, pior que isso, por isso é uma participação de checklist e é uma coisa que não vai mudar até nós mudarmos e há que encontrar novas maneiras. Há propostas, surgiram outras,
Mas só lembrar que isto não é talvez o último modelo de democracia. Yay! E o que é que vocês têm, cada um de vocês, dos vossos coletivos, não vocês individualmente só, se bem que temos aqui uma pessoa mestre em comunicação e outra em legal, já não é nada legal, gostaste, eu gosto, percebo tanto que nem na palavra digo bem. Legal. É legal. O que é que vocês têm nos vossos coletivos entre conhecimentos, métodos, contactos, experiências, etc., que poderia ajudar outros movimentos aqui presentes? O que é que vocês já têm que poderiam... Bem, já disseste uma coisa, não é? A capacidade de comunicar com os mídia, especificamente. Covas do Barroso, o que é que temos? Temos tido apoio de várias pessoas, não é? que se têm juntado para a parte de comunicação também. A própria Catarina vai-nos ajudar nesse aspecto. Agora sim, eu acho que isso tem sido um desafio, que eu acho que é um desafio, ao mesmo tempo não é assim um desafio tão intransponível, que é uma coisa que é muito repetida a nível interno. Nós não podemos esquecer que a associação é uma associação local, formada maioritariamente por pessoas das aldeias e onde se repete muita questão, nós não temos capacidades, não temos certos skills para fazer esta luta. E eu acho que às vezes também é preciso matizar um bocadinho, porque há sempre a possibilidade de aprender com o apoio de outras pessoas e de poder. Nós muitas vezes confrontados com a necessidade, vamos e corremos atrás e no caminho é verdade que as pessoas já aprenderam muito a fazer muitas coisas. A necessidade da adoção e engenho. Exatamente. Acho que isso é fundamental, a capacidade para fazer, e isso interioriza-se muito, não é? E é um grande inimigo, não é? Exatamente, somos só pessoas da aldeia, nós para isso não servimos e precisamos que façam ou que nos venham aqui fazer certas coisas. E isso, acho que isso tem conseguido evoluir nesse sentido, sobretudo com estes apoios de pessoas que vêm com skills, com apoios na parte jurídica, na parte de comunicação. Às vezes uma coisa que é muito importante e que eu volto a tentar já referir há bocado, que é essa capacidade, essa abertura para perceber e iniciar um diálogo com as pessoas e de trabalhar em conjunto. Isto requer tempo, requer às vezes quando vimos de fora travar aquele ímpeto de eu sei o que é que isto precisa, não é? E venho aqui ensinar-vos como fazer a luta, não é? Não, ok, se calhar tenho coisas para partilhar convosco, mas também posso aprender muito, não é? Com quem está ali, até para a forma de olhar a luta e olhar a vida. Eu acho que isso é fundamental e é muito preciso, mas isso requer tempo, paciência e vontade de levar um processo de mais longo prazo, que ele é muito, muito, muito importante. Até porque o trabalho nunca vai acabar, não é? Porque ganha-se umas e aparecem outras e a gente tem que continuar. E porque há muitas lutas, não digo aqui especificamente em Portugal, mas em muitos lugares em que nem sempre as lutas são feitas com as pessoas do local e as pessoas de fora, não é? Acontece muitas vezes em que as pessoas mesmo no local acabam por desaparecer nas lutas e isso não é bom, não é? Não é justo? Não é justo e não é bom, não é? Porque não tira muita força a essa luta. No Divor, lições aprendidas? Nós, a nível de vantagem, o que temos é que temos um engenheiro eletrotécnico que é um dos membros fundadores da plataforma, que também é um investidor em engenharias renováveis, e friso que nós não somos contra as energias renováveis, e ele, como está por dentro do métier, consegue explicar-nos e ajudar-nos a entender os projetos, os argumentos do lado de lá. Quando tivemos, por exemplo, uma reunião com o Salve, foi a Hyperion, estávamos muito bem preparados porque, de facto, temos acesso ao conhecimento dele, de ver os números, as margens de lucro, a produção. Quando nos dizem que uma coisa não é possível fazer, ele sabe dizer não, isto é possível fazer e não custa assim tanto. Por isso, acho que é uma das grandes vantagens. Precisamos desse engenheiro na lista de contactos da Rede da Brava, se faz favor. Então, indo aqui deste lado, já temos lições aprendidas? Bem, temos, não é? A questão da formação da população, de ir aos sítios. Essa lição já está aprendida. Há outras?
Sim, a população quer participar. E é muito importante torná-los ativos nisso mesmo, porque uma pessoa chega lá, faz uma sessão de esclarecimento, mas a sessão de esclarecimento não acaba naquele dia nem naquele momento. A população torna-se ativa no local e ajuda as restantes pessoas que entretanto não foram, porque nós somos um povo muito passivo. Não é questão de ser pacífico, é muito passivo. Nós deixamos as coisas acontecer e vamos para o café conversar sobre elas. E a ideia não é essa, a ideia é irmos todos debater para uma sala o que é que está bem, o que é que está mal e tomar as rédeas do nosso futuro e do nosso presente, não é deixar para os outros fazerem. Então o desafio não é... Já é a segunda vez, já é a segunda intervenção que tu fazes que me faz... Lá está, me faz a mim pedir-te que me ensines, porque já disseste duas coisas, que a população quer participar e nós estamos sempre convencidos que a população não quer participar. Sim. E outra coisa que disseste há pouco, agora já não lembro exatamente do que é que foi, mas também tinha a ver com isso, com o facto de... não é verdade que as pessoas não querem saber, ou não é verdade que as pessoas não se importam, não é verdade, não é nada disso. Não é verdade. E como é que vocês conseguiram tão rapidamente aceder a isso tudo e usar isso a vosso favor, não é? Foi muito estranho, nós apercebemos do projeto Sofia a 20 dias de fechar a participação no portal. 20 dias. Nós éramos 35 pessoas, fizemos uma reunião, das quais só 15 é que estamos a trabalhar. E separámos por áreas de funcionamento diferentes. Uns atacam a parte da empresa, outros atacam a parte das câmaras. E eu estou a dizer ataque porque é ataque. Nós somos muito chatos. Muito chatos. Não vale a pena. Eu sou da parte... É importante usar palavras como ataque. Eu acho ótimo. Eu ataco a população. Eu chego lá e chateio-os e digo, vocês sabem o que é isto? E levo mapas, e levo explicações. E as pessoas... O que eu noto é que, por exemplo, nós temos uma segregação tão grande em relação aos estrangeiros. E os estrangeiros têm sido absolutamente impecáveis e absolutamente imprescindíveis. E foram eles que abriram muitos dos documentos que estavam no Projeto Sofia. O Projeto Sofia foi lançado na última semana de agosto. As pessoas estão a vir de férias, têm os filhos para pôr na escola. Estamos perto de alterações das câmaras municipais e das juntas de freguesia, das presidências. E eles espetaram com uma quantidade enormíssima de documentos técnicos que nenhuma pessoa normal como eu consegue ler. E esta comunidade estrangeira tinha mais valias que nós não tínhamos e ajudaram-nos a perscrutar todos os documentos e, portanto, foram absolutamente imprescindíveis. E todo o trabalho foi feito entre nós e eles. Pensem, desculpa, eu falo muito alto. Entre nós e eles. Portanto, a população não tem que ter medo da BP. A BP pode ser um tubarão. Nós somos um cardume enorme. Nós damos cabo deles. Não há maneira deles darem cabo de nós. Nós damos cabo deles. É preciso estarmos juntos. Então, do lado legal, o que é que temos aprendido desde que começaram o projeto e com todo o apoio que têm estado a dar a ativistas e coletivos? Eu acho que nós ainda estamos numa fase muito grande de aprendizagem. Acho que duas coisas têm sido muito boas na Ab Início. Uma delas é nós estamos espalhados a nível nacional. Portanto, a Ab Início tem pessoas do norte, eu diria que abaixo de Lisboa acho que se calhar não temos, mas do norte até aqui estamos espalhados. Já temos. E acho que isso é bom porque dá-nos perspectivas de diferentes realidades, da cidade para o campo, agora também temos gente fora de Portugal e isto enriquece-nos muito. E para além disso, o facto de todas as pessoas que fazem parte da Ab Início já faziam parte de outros movimentos. E isto dá-nos não só muito conhecimento de como é que as coisas funcionam para além da legalidade e dos livros, mas também redes de contactos. Por nós já estarmos nestas lutas é que já conhecíamos a Brava, é que já conhecíamos a Rizoma, que também tem sido muito importante neste nosso levantamento e esta criação de espaço onde nós podemos de facto espalhar o nosso conhecimento e trazer pessoas que queiram ou participar connosco ou aprender connosco. E tem sido muito bom e acho que faz todo o sentido neste contexto explicar a importância que esta rede que temos cultivado tem feito em permitir-nos aprender com vocês e crescermos juntos, porque nós também não nos conhecíamos.
Nós fomos todos trazidos ao projeto pela Francisca Costa e pela Maria Baixão, que já faziam parte de vários outros movimentos e que viram aqui uma oportunidade e juntaram pessoas que tinham conhecido nos outros contextos de luta delas para criarem uma coisa nova que elas achavam que ainda não existia em lado nenhum. E, portanto, esta faceta de estarmos em vários sítios fora do setor legal, acho que nos tem ensinado muito e nos tem ajudado muito. Boa. Caia, lições, conta-nos. Então, para já, eu acho que uma das coisas mais importantes que nós descobrimos que é preciso formar redes e formar comunidades e restabelecer todos os laços sociais e tudo o que existe e que pelo capitalismo e individualismo que nós temos, de facto, foi erodido. E nós também queria só aqui sublinhar que nós estamos pertinhos, não é? O município, estamos a falar de Santiago do Cacém, quando o projeto foi anunciado, também foi anunciado 2 dias antes da consulta pública fechar, portanto, também aí ficamos tramados, mas temos que perceber que, de facto, ali estamos pertinhos e muitas das pessoas que estão lá trabalham em ensinos, portanto, estão dependentes de uma indústria que polui o ambiente e, de facto, temos aquelas dinâmicas da chantagem laboral, que é ou vocês têm emprego ou podem ter um ambiente limpo. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo e é essa narrativa que realmente estamos a tentar também desvincular, não é, daquilo que é. Portanto, formámos o TAMLA, o Tirem as Mãos do Litoral Alentejano, porque, 1 ano de batalha, 2 anos de batalha, 3 anos de batalha, nós fomos a ações, fizemos tudo, falar com os jornalistas, tentar contribuir para a opinião pública, fizemos tudo, só que pronto, o que nós percebemos que realmente o que ajuda muito é formar laços com outros ativistas, com outras pessoas, com pessoas que tenham interesse sequer e, portanto, lá está, percebemos que realmente não é só as fotovoltaicas, não é só a mineração, não é só a indústria, por exemplo, a agroindústria em Odmira, portanto nós temos uma não é caterva, isso é italiano, desculpa, é que eu ando entre 4 línguas, uma panóplia de problemas que realmente percebemos que sozinhos aqui ninguém resiste, portanto formámos o TAMLA e hoje somos mais de 20 associações, que lá está, o nosso mote é Tirem as Mãos do Litoral Alentejano. Querem partilhar mais alguma lição? Lembraram-se mais alguma deste lado? Não? Então, se calhar, vou pedir ao... Claro, força. Você falou da questão do jurídico, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a Benício faz a diferença aí, porque às vezes não é só a dificuldade de ter, as palavras, precisamos de alguém que perceba direito administrativo, ou que tenha um pouco de direito ambiental, não é? E que é muito difícil, não é? Temos realmente poucos profissionais nessas áreas. Mas depois ainda há outra dificuldade acrescida, que é pessoas que tenham esses conhecimentos e percebam que a parte legal, a parte jurídica não é apenas a litigância, não é apenas o levar aos tribunais e pronto, está aqui o cliente ou está aqui a pessoa com quem trabalhamos para o bono, nós resolvemos aqui o assunto e depois comunicamos de vez em quando, não é? É absolutamente fundamental haver uma comunicação em pé de igualdade, haver uma comunicação permanente, haver um compromisso, de certa forma, com aquela luta, não é? Isso faz muita diferença e isso torna ainda mais difícil porque ainda há menos pessoas com essas características. Claro, força. Desculpa, mas eu acho que isto é muito importante. Eu costumo dizer que o curso de Direito são 4 anos a aprender coisas que toda a gente devia perceber, a dizê-las de forma a que ninguém perceba. E nós na Abinício partilhamos muito esta filosofia de que o direito deve ser para todas as pessoas e não deve sequer ser só nesta fase de último reduto e de litigância. Deve ser, nós sabemos que direitos é que temos enquanto cidadãos e cidadãs para ir para a rua, o que é que nos podem ou não fazer. Agora, a propósito do dia 11 de dezembro, que direitos é que temos à greve, que direitos é que temos, ponto. E desde o início uma coisa que falámos muito foi o direito como uma força positiva, o direito como fator de mudança na sociedade, que não seja uma força opressora, como eu tinha dito no início. E nós queremos muito trazer, nesta parte da educação, o direito para a mesa, aqui, nesta vertente de resistência. Como é que nós podemos resistir e usar o direito como nosso aliado. Portanto, obrigada pelo que disseste, permitiu-me enfatizar esta questão e é exatamente isso. O direito é mais do que os tribunais, é mais do que a polícia, é mais do que uma coisa má, é uma coisa mesmo bonita e que nos permite vivermos em sociedade com regras e com uma sociedade que se quer e se espera mais justa para todas as pessoas e que sem este manual, sem a Constituição e tudo o que depois seguiu, não seria possível. A disciplina que nos permite ser livres, não é?
eu se calhar venho com uma problemática, porque nós já percorremos estas coisas todas e no litoral alentejano temos 2 exemplos que eu acho que é quando, o que é que acontece quando a lei não funciona. Porque, por exemplo, pusemos uma providência cautelar que já foi aceita, portanto, pagámos o advogado pelo crowdfunding, já conseguimos, foi aceito por um tribunal que já é difícil, e então nós tivemos a linha de muito alta tensão que teve providência cautelar e tivemos o providência cautelar por um abate de 1.800 sobreiros. Ambas estas coisas não foram respeitadas porque é mais fácil para estas empresas pagarem a multa do que respeitarem o direito. Portanto, o que é que nós fazemos? É isso a posição em que nós estamos. O que é que tem, o quê? É o próximo. Nós temos que pôr o nosso corpo à frente das máquinas, é isso? Porque eu não vejo outra solução. E se calhar, pronto, também precisávamos de falar do que é que acontece nessa altura. Pois, porque a luta não acaba quando o projeto é feito, não é? Porque se o projeto é feito e foi mal feito, temos que continuar a lutar. Que alguém quer falar sobre isto? Sobre essa parte? Não? Ninguém? Não, sou só eu? Ok, não vou-me calar. Sobre Sobre os projetos avançarem, se precisar o corpo ao manifesto. Eu, por acaso, nisso queria fazer exatamente um apelo, já que estamos em Lisboa. Lisboa tem muita gente, há mais gente em Lisboa do que no... há mais corpos. Então, o que eu queria fazer é esse apelo exatamente, que eu não sei se vocês têm noção, mas as associações precisam muito de mais pessoas para trabalhar connosco. Como exemplo, as Dunas Livres, nós somos 3 pessoas. Há 5 anos somos 3 pessoas. Precisamos de mais gente, precisamos de sangue novo, precisamos de gente que tenha motivação, tenha criatividade. E claro que este apelo não vai para as pessoas que já têm 300 coisas nas suas vidas, vai para aquelas que têm 299. E se essa pessoa tiver esse espacinho na sua vida e essa vontade, é mesmo um espaço onde podem ser super criativos, onde podem sentir-se bem por contribuir para um futuro melhor, para um presente melhor também. E nós somos fixes também, é tipo, temos encontros, falamos em Zooms, encontramos e vem o coro, é bem fixe. Exato. Então eu fazia mesmo esse apelo e se calhar também depende da escolha de cada pessoa, de escolher, não tem de se envolver em todas estas lutas, porque senão torna-se insustentável. Para poder haver um compromisso, se calhar escolham uma das lutas em que comecem a dedicar-se mais, porque é isso, uma pessoa não pode estar em todo o lado. Então se a praia de Troia vos fala, venham falar connosco. Se as Covas do Barroso é um sítio que vocês adoram, venham falar com eles. E é isso, uma escolha, para não estar toda a gente em sobrelotação total, em burnout, porque aqui também o sticker da minha amiga Ronha Resistência, da Carolina Mandrágora, portanto também nós descansamos, não é só luta. E é isso, venham falar connosco, please. Eu vou fazer aquilo que agora os candidatos nas presidenciais fazem, que é ignorar a tua pergunta e pegar nesta que é muito mais interessante. Estamos habituados. Primeiro, esta última mensagem que eu acho que é fundamental, eu realmente sinto muito isso e tenho sentido muito isso nos últimos anos. É verdade que nós sabemos que estas lutas estão todas ligadas, não é? Acaba por ser tudo o mesmo problema. Muitas vezes o mesmo inimigo, o mesmo sistema económico, e que é preciso alianças, é preciso colaborar, mas também é muito, muito importante que quando damos o apoio, situemos, quer dizer, neste contexto mais amplo, onde é que nós vamos dar o nosso contributo, não é? E perceber que, por exemplo, se estamos a ajudar no litoral alentejano, ou se estamos a ajudar no Barroso, ou se estamos a apoiar e intervir ali, estamos a contribuir para esta luta mais ampla, não é? E eu, com outros companheiros e companheiras na Unidade de Defesa de Covas do Barroso, falamos muitas vezes de um contexto que é muito presente e que não ajuda muito, que eu chamo o ativismo saltitão. Chamo-lhe assim, o paraquedista, sim, o saltitão paraquedista, que é todas as lutas são e todas as causas, não sei quem, então eu dou um pulinho ali, dou um pulinho naquela, dou um pulinho naquela. Não se está a fazer muito, não é? Não há consistência, que é essa, obrigado, é essa a palavra. E eu acho que é isso. Nós precisamos sim também, faço esse apelo, precisamos de muito apoio de outras pessoas que se juntem. Às vezes pode-se dizer, eu só tenho um bocadinho, eu só posso dar este bocadinho. Mas que esse bocadinho que eu estou disposto ou disposta a dar é consistente, ok? Nem que seja, eu posso dar um apoio, eu sei, olho para o meu tempo, eu posso dar 2 horas por semana, ou posso apoiar nesta atividade muito específica, mas isso é consistente. Faz muita, 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 muita diferença
essa consistência. Outra forma de ajudar também, se calhar, estou a pensar no caso do Barroso, se calhar ter alguma consistência, ou poder ir lá muitas vezes é mais difícil. Nós também precisamos de começar a intervir nas cidades, não é? E precisamos de começar a ter também movimentos organizados para falar desta questão do extrativismo nas cidades, porque nós não vamos ganhar estas lutas sem ter também, ainda por cima num país como Portugal, em que a população está muito concentrada nos espaços urbanos, é preciso que as cidades se mobilizem, que haja grupos que se organizam de forma autónoma, não é ser porta-vozes dos movimentos que estão nos territórios, não é isso que é preciso, gente que vem falarem daqueles territórios, mas que se organizem enquanto coletivos, que criem a sua própria narrativa, que criem as suas próprias ações, que depois podemos trabalhar em conjunto e fazer ações em conjunto, mas que mobilizem as cidades. E isso faz muita diferença. Falámos há pouco de experiências passadas. Eu tive muitos anos ligado à luta anti-mineração no Equador. E chegámos a ter um coletivo urbano. Não é? Nós estávamos em contato com os territórios onde queriam fazer minas ou onde estavam a fazer minas. Mas nós estávamos nas cidades, muitas vezes era muito difícil nós podermos ter um apoio mais consistente nesses territórios. Nós organizámos um coletivo na cidade e fez toda a diferença. Enquanto ele existiu, fez toda a diferença. E isso é muito, 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 muito importante que aconteça e na verdade, não temos, não é? Ou praticamente não temos muito pouco. Nesta questão do extrativismo, não é? Que estamos aqui a falar. Boa. Vamos a pequeno. Tá? Eu ia dizer para trazer a luta para o campo, mas. As duas coisas. Estamos dos dois movimentos, exatamente. Eu agora quero agradecer-vos muito por terem vindo partilhar as vossas histórias. Não se vão embora porque deve haver pessoas que querem falar com vocês e que querem ajudar, espero eu, está aqui tanta gente. Portanto, já sabem, Serra da Estrela, ali o litoral alentejano, Covas do Barroso, tipo, portanto, vão-se dividindo ali Évora e tal. Queria pedir ao Gui que nos explicasse a Bravo e que explicasses muito, muito bem o que é a rede, o que é o fundo, como é que isto vai funcionar e como é que estas pessoas todas podem contribuir ou usufruir de alguma forma do Open Bravo, por favor. Bom, então, a Brava não, o que eu gostava era que a Brava não fosse uma coisa ou outra coisa, e que fosse uma coisa que pode ajudar e que pode ser de todos os movimentos e que pode ser, primeiro que tudo, um repositório de recursos, todo o tipo de recursos. Nós, para lançarmos a bola, saíram alguns, ela é aberta e viva e por isso todos os recursos que acham que podiam estar, que tenham para oferecer, etc., é aberta, vai ser constantemente revista. Devemos nos encontrar várias vezes para a pensar, para a melhorar, para lhe dar força, para todos os movimentos dela possam usufruir. Nem é fazer parte, porque ela vai estar ali. Como é que desenhámos para ela funcionar? Já é um site, já há um website, tem os recursos todos, entram no website, podem ou fazer parte, ou pedir ajuda, ou apoiar de diferentes maneiras. Tem... Caia, posso? Desculpa. Fizemos com a Zero e com o que seria a início um manual de resistência rural. Isto é um dos primeiros recursos que foi feito. E é um manual de navegação dos labirintos administrativo-burocráticos. Portanto, quando acontece alguma coisa, quem é que se escreve um e-mail, a quem é que se pede explicações, que é para não receber um e-mail um mês depois a dizer não é connosco, é com a APA ou com a CNF, que depois diz que não é com eles, é com... Não. Este explica, tem prazos para dar respostas, se não derem respostas é o que é que se pode recorrer. Portanto, esta parte judicial, que não é apenas nos tribunais, é o direito administrativo, como é que ele funciona e como é que a curva de aprendizagem na interação com os poderes políticos pode funcionar. Também é um manual de resistência rural para apoio à ação direta, porque, mais uma vez, nós não sabemos o que é que funciona, não percebemos, não conhecemos todas as realidades nos terrenos e, portanto, não nos arrogamos a dizer o que é que funciona, o que é que não funciona. Se o que funcionar for a ação direta, isto explica o que é que pode acontecer. Não é? Onde é que vão buscar apoios, o que é que pode acontecer, como é que navegam isso. Também um manual de organização política. A democracia não se esgota nem no voto, nem no participa.pt. A democracia faz-se. Há
estruturas propostas, e podem ser outras, de plataformas de democracia deliberativa a nível local, que podem trazer as pessoas para um encontro, e que esse encontro, essas soluções, esses problemas identificados possam ser empoderados eventualmente pelo voto. Portanto, isto foi uma das coisas que fizemos. Está no site, está para download, está assim, sai fácil. Outro recurso é legal, portanto, a Abinício vai fazer essa ponte. Portanto, se precisarem de falar com um advogado, ter alguma informação, perguntas, etc., com o site nós conseguimos fazer a ponte, e, portanto, nós também não queremos ter muito trabalho. Portanto, a ideia é mesmo descentralizar e que a rede se entreajude. Depois tem uma parte de um apoio de comunicação, portanto queremos estar a fazer comunicação para poder fazer um bocadinho na beira baixa, e começa a acontecer em todo o lado, é quando chegam esses pedidos de ajuda, de comunicação, etc. Podemos bombar, podemos mandar para outros movimentos, que claro que já nos conseguimos encontrar, não é? Obviamente, mas que mais e mais isto funcione. E tem uma parte muito importante que é financiamento. É uma coisa que aqui não surgiu muito, mas é uma coisa que empodera. Não estamos a falar de grandes dinheiros, isso, há outras linhas de financiamento, mas para fazer um evento, para imprimir materiais, para fazer o que for, não é? O que for, desenhámos um fundo, chamamos um fundo de resistência rural. Também ele é descentralizado. Portanto, da maneira como funciona, há doações, mutualizações, portanto, isto que o Francisco estava a dizer, de todos os meses 5 euros, 1 euro, 10 euros, que faça com que 1% do salário. 1% no salário. E como funciona é, quando chegamos a um determinado nível, e vamos partir com 3 mil, porque pronto, foi assim, quando chegarmos aos 3 mil euros, vais tirar um júri à sorte entre todas as pessoas que doaram, independentemente do valor doado. E esse júri vai-lhe ser apresentado os pedidos de apoio financeiro dos diferentes projetos, e ele vai distribuir de acordo com o manifesto. Vai ser um momento facilitado também neste ímpeto de experimentar novas democracias. Portanto, o júri vê os projetos, tem dinheiro, distribui, dissolve-se. Acabou esse júri, já não há dinheiro, vai para os movimentos, a conta volta a encher, quando encher outra vez, tira-se novo júri, nova distribuição, e portanto a coisa passa a ser um coração a bombar recursos, quer em rede, quer neste tipo de financiamentos. E pronto, era isto. Uma das coisas que também vamos ter é um mapa como aquele que está ali atrás, e que vos vamos convidar também desta vez a identificar, quer fazer tipo exatamente, fazer um mapa do terror. Por isso, se souberem de algumas ameaças, de algumas coisas que estão ali, têm post-its, têm ímãs, dá para meter, nós vamos escolher aquilo, e vai haver um mapa do género no site. Se souberem de quem está a defender movimentos e etc., ajuda para quando um movimento novo chegar, poder ser posto em linha com quem já faz, mais uma vez para acelerar estas curvas de aprendizagem e para reforçarmos as defesas territoriais, para irmos experimentando, para juntos conseguirmos fazer muito mais forte. Vou só acrescentar uma ou duas coisas, mas sim, batam bolas ao Guilherme, mas depois muito bem. Se vocês estão a ouvir e estão a ver, falta isto, falta aquilo, pá, mandem e-mails. O e-mail é o mesmo que tudo o resto, brava@rede-resistenciarural.org. É tudo muito fácil de decorar, a gente teve sorte, a gente guardou logo os nomes todos, os handlers todos com o mesmo nome, portanto está fácil. Vão soando alarmes, vão mandando e-mails, por favor. Portanto, diz brevemente, precisamente, porque ainda estamos a trabalhar no mapa. O manual foi acabado mesmo a tempo do evento, mas não pôr no site. Mas já amanhã ou depois já está. O mapa de ameaças e resistências. Depois vai ser em crowdsourcing, portanto vocês vão poder mapear sozinhos, vão poder chegar lá e dizer: atenção, está aqui nesta terra, estão a fazer isto. Aquilo tem um formulário com uma série de informação. Se vocês não tiverem informação, não faz mal, enviam um formulário mal preenchido. A ideia é nós irmos à procura dessa informação depois todos juntos e conseguirmos ter fichas de caso o mais ricas possível, incluindo quem é que está a lutar contra aquilo, quem é que já se está a organizar, ok? Portanto, estamos a mapear não só o terror, mas também as resistências. Pronto, isto vai ser uma coisa relativamente simples a partir de um site onde vocês conseguem pôr o PIN e explicar o que é que se está a passar.
Aqui é mais uma parceria com o Fermento, que dá formação para ativistas, já tem uma série de formações, e aqui é o nosso blog, onde vocês são todos convidados a escrever as vossas experiências de resistência, todas as lições que vão aprendendo, podem ser coisas muito curtas, podem ser coisas mais artísticas ou mais simples, mas vão mandando para o nosso e-mail para irmos publicando, porque tudo o que forem experiências, inspirações, lições aprendidas vai ser útil para alguém. Pá, descobri que a lei de não sei o quê existe, por exemplo, eu lembro-me que tive uma conferência, isto comparado com o extrativismo não é nada, mas lembro-me que teve uma conferência em que nos explicaram como é que funcionava a lei da publicidade no espaço rural e na paisagem e como é que nós podemos nos manifestar contra essa publicidade. Então, nós vamos na A1, não é? E vão-nos a vender tudo no caminho. Na verdade aquilo é tudo ilegal, não sei se sabiam, a gente é que não se queixa. Se a gente se queixasse, aquilo podia ser deitado abaixo. Eu aprendi isto numa conferência, não é? Pronto, tudo o que aprenderem, que vocês achem que é útil ao resto do movimento, pá, mandem para o e-mail que a gente publica. Não tem que ser perfeito, é aquela coisa mais vale feito que perfeito, não é, Gui? Pronto, depois aqui podem juntar-se à Brava, aderir à rede basicamente vão receber e-mails poucos, nós não temos tempo para mandar e-mails, mas quando há preciso, por exemplo, movimentar um série de corpos para ir pôr-nos à frente das máquinas num sítio qualquer, vão receber um e-mail a dizer isso, é isto, não é? Quando houver um crowdfunding urgente porque é preciso entrar com uma ação em tribunal e afinal é preciso 3.000 euros para aquilo, vão receber um e-mail sobre isso, mas serão coisas assim pontuais de pedidos de ajuda. E depois podem pedir apoio ou fazer um donativo. Por favor, façam donativos. Eu já dei exemplo de 1% do salário. Pronto, o dinheiro não é para a Brava não vai usar o dinheiro, não é para nós, é para a rede, é para estes coletivos que vocês tiveram aqui a ouvir e outros que já existem. E pronto, e o Guilherme já apresentou tudo, acho que está tudo explicado. Visitem o site, sigam-nos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Estamos em todo o lado, mas não temos tempo para fazer conteúdo, portanto, olhem, é o que vale. E por favor, antes de se irem embora, vão lá ver se aquela ameaça que vocês estão a combater ou aquele grupo de resistência em que vocês estão já está no mapa. Neste momento está um bocado vazio. Mas pronto, vocês todos vão já pôr os vossos, não é? E quem está no público, por favor, façam o mesmo, porque quanto mais informação tivermos ali, mais informação já vai estar no mapa do site e mais completo já vai estar e já é menos trabalho para todos nós. E... diz? Alguém tem perguntas? Exato. Agora é a vossa parte de nos perguntarem a nós se quiserem alguma coisa e depois podemos fazer a atividadezinha do mapa e é isto. Perguntas? Eu ainda não tenho, mas vou ter. Eu acho que o microfone não chega aí. Acho que não chega, mas puxa lá. Pronto, só vai até aí. Eu puxei um bocadinho à frente, eu vou ser rápido. Espero eu, é a pior maneira de começar uma intervenção. Quer dizer, vai ser longo. Peço desculpa, eu vou ser longo. É que eu ouvi falar, falaram todos de um tipo de extrativismo que é aquele que tem um projeto, tem um rosto, tem um adversário. No meu caso, que aliás que o Guilherme conhece bem, porque nos tem acompanhado, somos um movimento, é um pré-movimento minúsculo que existe nas corelas da mata, portanto estou a imaginar, nem o sítio mas que é quase tudo de expatriados e estrangeiros, e esse é um debate que é importante ter, como dar o salto para as populações. Nós temos advogado, temos uma pessoa que não tem dificuldade em chegar aos jornalistas e à comunicação social, que sou eu. Temos um ex-funcionário da ONU daquela área. Bem, acho que somos hiperqualificados, não temos povo. Porquê? Porque aquilo que estamos a falar em Montemor há várias coisas diferentes, há as minas lá mais em baixo, há agora um grande projeto fotovoltaico, mas no nosso caso é o olival intensivo. O olival super intensivo não é permitido em Montemor. Montemor é o único concelho do país que tem no seu PDM, claro que depois contornam, mas que tem no seu PDM que não permite atividades super intensivas, mas tem as intensivas, que está, não preciso explicar o que é que está a acontecer no Alentejo, e a onda está a chegar ali, a maré. A razão porque ainda há movimento é que ali ainda não atingiu determinadas proporções, mas é tudo muito mais difícil, porque não há um projeto para parar, não há o único adversário com o rosto são os locais que alugam os terrenos, são as únicas pessoas identificadas, os restos são os fundos, que a gente nem sabe o que é, diversos, não é um rosto, não é uma coisa. E essa é talvez a luta mais difícil de todas, porque não sendo um inimigo poderoso, não existe propriamente. E eu acho que era um debate que não é para ter agora, mas que seria interessante ter para estas características, não é só o olival intensivo, mas para este tipo de extrativismo
que não é própria, é empresarial, mas não existe sequer qualquer intervenção do Estado. E no nosso caso, até temos, acho eu, a partir de agora, espero eu, voltemos a ter pelo menos alguma celeridade da Câmara, porque a Câmara voltou a mudar, e é exatamente quem pôs a proibição do superintensivo, que está outra vez de novo, e que nos diz, de qualquer das formas, mesmo neste caso o novo Presidente, que eu acho que é uma pessoa bem intencionada em relação a isto, nos diz que nós podemos fazer muito pouco, a não ser política. Não tem aldeias, tem vilas e depois tem disperso, montes e vilas. O que torna muito, e as pessoas das vilas e sobretudo da cidade estão muito pouco sensibilizadas para isto. Ou seja, o que tu dizes, cada movimento é um movimento e cada casa é um caso, até as próprias características do território mudam a capacidade de intervenção. Desculpem. Não, acho que não tens pedido desculpa. Não, é que não foi isso. Eu queria só reforçar que realmente é muito interessante haver um movimento que começa a surgir antes de haver uma ameaça direta, porque acho que isso seria exatamente chegar à raiz de todos os problemas e fazer alguma intervenção mais sistémica. E é nisso que nós falamos ainda agora no encontro do Tamla, no Tirem as Mãos pela Litoral Alentejano, que é realmente, ao unir os movimentos, é que se calhar podemos começar a chegar às coisas mais sistémicas e que abrangem todos os movimentos. Então, algo como a Brava pode surgir com exatamente essa oportunidade de o fazer, porque também dá o momentum. Portanto, temos de manter o momentum, não é só hoje, hein? Se calhar reunião já para a semana. Mas é isso, realmente aí tem de se mudar algo mais de raiz, quer seja regional, nacional, europeu. A Europa está cheia de problemas e cheia de coisas que propenciam a que estas coisas aconteçam. Então, pronto, temos de ser criativos e perceber como mudar o sistema em que vivemos, que não está bem para ninguém. Temos ali um exemplo de uma pessoa que conseguiu reunir povo, se calhar vamos Posso ouvir. ajudar? Trate-se o teu povo. Não é, eu posso levar o meu Vai da povo. Serra da Estrela. Não é isso. Eu não estou na Serra da Estrela, eu estou no Ladoeiro. No Ladoeiro aconteceu exatamente a mesma coisa. Terrenos que antigamente pertenciam a pequenos agricultores e a pequeno cultivo, de repente foram transformados em olivais intensivos e super intensivos e amendoal intensivo. O que é que se viu? Viu-se um apoio enormíssimo por parte da Câmara. Ao contrário de vocês, a Câmara apoiou e não só apoiou, como deu liberdade, carta branca. Então, cometeram-se N erros. Árvores que são, logo à partida, de sequeiro, estão e continuam a ser regadas como se fossem árvores de regadio. São regadas de manhã à noite, durante 6 meses, levam todos os tipos de produtos fitofármacos, levam uma mistura enormíssima, que em si, cada produto por si não faz mal, mas todos juntos é uma asneira da pior que há para a saúde pública. E depois vimos a perceber que todos os produtos químicos realmente perigosos são introduzidos na cultura entre as 7 da noite e as 7 da manhã. Porquê? Porque nessa altura não há fiscalização. Portanto, a vossa Câmara pode não ir ou não poder ir contra um projeto, mas pode, provavelmente, com a ajuda de um advogado, fazer ou criar algumas diretivas mínimas, obrigatórias, a quando do cultivo. Desde o espaçamento das árvores, ao proibir que sejam feitos camalhões, porque é um erro crasso, ao proibir que sejam introduzido glifosato de amónio para a limpeza das ervas. Ali a questão da água também é bastante importante. Exatamente. Nós chateamos sobretudo para irem fiscalizar os recursos. Exatamente. Aí a questão da água é sempre. Por isso mesmo, porque todos os produtos que eles vão aplicar vão contaminar os aquíferos, ainda por cima. E o problema da água é de escassez. Mais perto do microfone. É de escassez. Portanto, vocês têm que acautelar que, já que o cultivo vai ser feito, seja feito dentro de certas regras. E aí a Câmara provavelmente poderá ter força e poder agir.
E há outra coisa, a tua luta fez-me a mim soar os meus alarmes todos da experiência nas ONGs ambientais, da experiência da advocacy. Porque muito do que está a passar-se com as pessoas que tu estás a descrever, que nós não podemos dizer que são as culpadas, são financiamentos europeus. São financiamentos europeus porque a Europa faz uma lei deste lado a proteger a biodiversidade e depois faz do outro lado um financiamento que destrói a biodiversidade. E nós temos estas contradições sempre a acontecer em termos de lei europeia. E não sei se queres depois falar um bocadinho disto, tens alguma coisa a dizer, mas pronto. E as nossas normas, quando as diretivas vêm para cá, os nossos agricultores cultivam aquilo que lhes dá dinheiro, ou alugam a terra àquilo que lhes dá dinheiro. E dinheiro não é dinheiro, é ridículo. E ele sabe melhor que eu, já farto de fazer contas, não é? De quanto é que se pode fazer com um hectare de terra. E é de facto absurdo. E isso é um trabalho de advocacy, é um trabalho que se calhar vale a pena levar a uma ONG, daquelas que a maior parte das pessoas que está aqui se calhar odeia, mas a WWF e a Zero e não sei o quê, não sei se está cá alguém de alguma dessas, provavelmente está, da Zero está, vários. Porque é trabalho de advocacy, não sei se tem alguma coisa a fazer, que é de facto fazer lobby no Parlamento para se fazer lobby na União Europeia para que estes financiamentos não existam e sejam desmantelados. E isto é possível porque já houve muitos que foram desmantelados e nós tivemos em Portugal agora uma vitória na questão da moratória da mineração do mar profundo, que é uma vitória e que foi uma vitória feita com policy, com lobby. E é muito importante, é uma coisa que nós temos todos celebrar e que é mesmo muito relevante. E com esta podemos conseguir uma contra a agricultura intensiva. Mas lá está, é um trabalho mais sistémico e mais de policy, e se calhar menos do povo na rua, porque lá está, porque qual é a justiça que há de impedires um agricultor com um rendimento mínimo de cultivar seja o que for na sua terra? Havia no Alentejo os proprietários que não têm rendimento mínimo, são 50, 100, 200 hectares. Pois, ok, sim, mas... Eu acho que é um bocado esse o problema também do Alentejo, porque nós temos a herança do latifúndio, não é? E o que acontece desde, sei lá, 1936 ou uma coisa assim, é sempre o lucro máximo, não é? Com, obviamente, lucro dos proprietários por serem proprietários, não por cuidarem da terra. E o que acontece no Alentejo é isso, é a substituição de uma monocultura por outra. Fizeram-se os eucaliptos, agora tiram-se os eucaliptos, põem-se os painéis solares, tiram-se os painéis solares e fazem um projeto de mineração à volta. Pronto, isto é toda a lógica, não é? Portanto, eu acho que no seu caso, além também de fazer estas coisas de advocacy, é ir aos bailes, é falar com a malta. Exato, é isso, é tentar, vocês estão mesmo no ponto, falarem com as pessoas, estarem com as pessoas, criarem essa comunidade que depois poderá ser então a resistência contra isso, não é? Força. Eu ia acrescentar precisamente isso, eu não conheço Montemor, as sociedades recreativas que ainda existem, possa ainda haver de cooperativas de trabalhadores rurais, ou que acredito que seja muito pouco, mas eu acho que é muito importante. Eu acho que há outra dimensão que está muito ligada com isto que Caia estava a dizer agora, do monocultivo atrás do monocultivo, que é uma coisa que difere muito, por exemplo, do Barroso, que é, no Barroso, pelo menos nessa dimensão, há uma ligação emocional à terra, à propriedade fortíssima das pessoas. E eu não conhecer bem Montemor, mas a minha família paterna é da zona de Beja, que é uma zona que está completamente assolada por este problema, mas ainda antes deste problema era o trigo, não é? Da ditadura. Portanto, aquilo sempre foram monocultivos. Eu acho que se descreve muito bem. Para quem não conhece aquela região, eu lembro-me de ir pequenino para a aldeia dos meus avós, e acontecia na altura do inverno, estamos a passar a lua. Qual é a aldeia? Quintos. Veja, aliás, televisão. Sim, estamos a passar a lua, porque era aquela altura em que os terrenos estavam completamente despidos de qualquer coisa. Estamos a passar, e portanto a perspectiva que eu tenho naquela aldeia, as pessoas ali não existe sequer uma geração viva, já nem isso existe, com essa memória de ter a pertença da terra, ou uma ligação à terra e um cuidado da terra, porque sempre foram trabalhadores dos latifúndios, não é? Portanto, torna isso ainda muito mais difícil. Um breve fecho da história das ocupações? Sim.
Sim, exato, fora isso. Então, eu queria só acrescentar que a resistência rural não é só ser contra algo, também pode ser a favor de algo, não é? Então, há muita coisa para ser contra, há muita coisa para destronar e destruir, e há muita coisa para construir. E dentro desta rede, nós sabemos e já existem projetos que estão a construir algo. Por exemplo, hoje está aqui representado os Guardiões do Mira, que está efetivamente a construir algo de raiz, não do zero, obviamente, já há lá pessoas, já há lá iniciativas, já há um historial, e isto é no Alentejo. Portanto, a resistência são as duas coisas. Mais uma vez, vocês podem escolher ao que é que se juntam. Podem escolher ir ao advocacy na União Europeia, podem só estar a beber cerveja na aldeia, podem ser a favor de construir algo para os jovens, podem ser contra os painéis solares. É mesmo multitasking coletivo, não é de uma pessoa. Coletivo. Definimos as tarefas em conjunto. E com esta mensagem da Catarina, se calhar terminamos. A menos que haja... não há ali perguntas. Esperem. Temos perguntas. Agora, o problema é que o microfone não chega muito longe, não. Eu prometo ser ainda mais breve que o Daniel. Não é difícil, não é? A minha pergunta é muito simples. É como pensar a articulação não só entre os movimentos rurais, mas com os movimentos urbanos, e não só os urbanos, mas os suburbanos. E as diferenças, pronto, de classe, etc., étnicas, por aí fora. Ninguém quer responder. Não, ninguém quer responder a isso. Vai tudo, vai diretamente ao que cada um para dizer. Não é fácil. Eu diria uma coisa que eu acho que é muito, muito importante. Tanto de um lado como do outro, não é? Porque há aqui grandes diferenças até na forma de ver o mundo. Portanto, não tem que ser assim em todos os territórios rurais, mas por uma coisa que é muito frequente no Barroso, também pela história da região e um certo isolamento, é que o mundo de muitas das pessoas ali é aquele, não é? E está muito circunscrito àquela realidade. E depois, por exemplo, ver até mesmo a problemática da mineração para além daquele território é complexo, não é? Portanto, eu acho que às vezes o que falta pode parecer muito difícil, mas é essencial e resume-se a isto. É quem vem dos territórios urbanos perceber que tem que não chegar a dizer eu sei o que fazer e como fazer e a minha visão é aquela que importa, mas aprender também a perceber com quem se está a falar e qual é a realidade das pessoas, mas também o contrário, não é? Tem que haver uma capacidade maior de abertura de quem está nos territórios também, e isso é fundamental para que este encontro depois possa resultar em ações em luta conjunta. Eu não sei se interpretei bem a questão, mas estamos a falar em juntar vários movimentos também, certo? Sim, ou seja, estamos a tentar também fazer uma articulação em zonas urbanas de vários movimentos muito dispares e está a ser muito difícil. Nós já tivemos, vai ser muito difícil. Nós já tivemos várias discussões sobre a questão do se não deveria haver, porque Juntos pelo Livor, Juntos pelo Cercal, se não deveria haver um Juntos pelo Alentejo, um Juntos por Portugal, porque de facto isto, se nós olharmos, isto está-se a espalhar e já tem cabimento até um Juntos pela Europa, porque estas discussões estão a haver em todo o lado. O que acontece, pelo menos a dificuldade que nós vemos, é que estas pessoas, estes caturros que andam a formar estes movimentos, vêm todos de orientações políticas diferentes, têm ideias diferentes. Nós, na nossa plataforma, não estamos todos de acordo com tudo. E não estamos necessariamente, cada um de nós não terá a mesma opinião em relação à Bravo, em relação à luta do Cercal. Há pessoas que são anti-renováveis, ponto. Há pessoas que são anti-investidores que fazem dinheiro, ponto. São anti-capitalismo. Há pessoas que são contra as megas centrais, mas não são contra os painéis solares. E dentro de cada um destes movimentos haverá essas pessoas todas. Nós, quando nos sentamos a discutir dentro do nosso movimento, e somos só 15, são sessões de 3 e 4 horas em que há um ponto comum no nosso movimento, que é somos todos contra as mega centrais.
Agora, fora isso, temos de facto opiniões muito dispares em relação a tudo. E conseguirmos encontrar o que é que somos todos contra num movimento Juntos pelo Alentejo ou Juntos por Portugal é extremamente complexo. Aliás, por isso é que o mundo está todo em guerra, não é? Porque nós estarmos todos de acordo em relação a alguma coisa é difícil. E acho que é isso que às vezes se calhar tem impedido de estarmos todos juntos na mesma luta. E também, obviamente, o tempo, estarmos focados porque cada projeto é um projeto e temos que de facto estar focados, não podemos dispersar completamente, penso eu. Sim, só para relatar a experiência do TAMLA, que são mais de 20 organizações também muito dispares, não é só as dinâmicas de cada movimento, depois quando se forma uma plataforma de movimentos ainda é mais difícil, mas o que eu acho que é literalmente, como já disseste, focar nos pontos de coesão entre os movimentos, ter muita diplomacia e ter muita paciência. Eu acho que é mesmo, pronto, e focar que somos humanos e que, pronto, acho que é um bocado por aí, queremos todos o mesmo e é focar esses pontos. E eu queria também acrescentar que ter esse ponto em comum é também o que pode fazer com que deixe de haver tanto ego dentro do ativismo e, como é que se chama, política identitária. Porque às tantas, se nós temos um objetivo, isso é mais importante do que esse ego ou essa política identitária. E a minha luta não é mais importante que a outra. É perceber que as lutas são todas para ser feitas em conjunto, em paralelo. E às tantas, deixa de existir essa classe. Claro que existe, e claro que isso é super óbvio, e cada pessoa traz as suas próprias bagagens e background e etc. Mas é mesmo possível se não tivermos estado agarradas a essas coisas que nós trazemos. Posso só acrescentar? Não sei se Podes. Só acrescentar uma coisa, e aqui correndo o risco de abrir uma caixa de Pandora, um tema que não foi muito falado, mas que eu acho que é importante e que às vezes até é um pouco um tabu, não é? Que é a questão da ação direta que se falou aqui. E eu pego nele aqui por causa da tua pergunta, Filipe, porque eu acho que esse é um ponto onde esta articulação entre o urbano e o rural pode ser importante, se realmente houver este encontro, o tema da ação direta. Eu não acho que seja, assim, não conheço todos os territórios onde há estes projetos no país para perceber se aquela que é a realidade em Covas do Barroso se repete um bocadinho pelo país inteiro, mas mais ou menos adivinho que por aí vai, que é o tema de fazer ação direta, de se colocar à frente de uma máquina, ou de bloquear um caminho, ou de fazer alguma ação, quando já há coisas a acontecer no terreno, é muito difícil porque existe medo. É preciso falar isto. Existe medo. Muito, muito, muito medo por parte das pessoas de darem esse passo. E às vezes não é porque as pessoas não querem. Medo, e outra coisa que já se falou aqui tem a ver com a parte legal, que é a falta de informação. Conhecer os próprios direitos. Conhecer os próprios direitos, exatamente. Em Covas do Barroso, houve a servidão administrativa que decorreu durante o último ano, em que a empresa, basicamente, o Estado forçou a entrada das máquinas no terreno, à revelia da vontade das pessoas, que é algo muito violento para quem lá está, e basicamente permitiu à empresa operar e fazer plataformas de prospecção. E os poucos momentos em que se conseguiu no terreno algum tipo de determinação, no sentido, não vamos deixar aconteça o que isso acontecer, foi quando nós conseguimos ter ali uma pequena clareza em relação ao que é que significava ser detido, por exemplo, que as pessoas percebessem exatamente o que é que isso acontecia e ter apoio, e ter algum apoio de pessoas de fora naquele momento que estejam lá, mas que não estejam lá, que esse é que é o grande problema, não estejam lá a dizer, é preciso fazer, a empurrar pessoas para situações nas quais as pessoas não sabem no que se estão a meter e não têm consciência daquilo onde se estão a meter. Mas dizer assim, ok, eu vou contigo, estou aqui contigo, se quiseres dar este passo, nós estamos aqui, ok? E estamos juntas nisto. Isso é fundamental. Isso requer paciência, requer tempo, como dizia a Caia, mas é muito, muito importante, porque chega um momento, mais do que chega um momento, não é? Às vezes fala-se, estas lutas ganham-se por ação direta, por isto, por aquilo, ou pelos advogados. Ganha-se com tudo.
tem que se usar as armas todas. Eu não acho que não é preciso inventar a roda, acho que temos de voltar à luta dos trabalhadores do operário ao camponês, do urbano ao rural. Estavas a falar. Quem é que fez a pergunta? Foste tu, Filipe, não é? Acho que tens uma história de muitos sucessos e de muitos retrocessos e podemos beber daí. Acho que não precisamos inventar a roda. Quando falaste do mundo suburbano, eu imagino perfeitamente uma das mulheres que eu vejo todos os dias apanhar o autocarro para limpar os escritórios a Lisboa, vida amadora, a falar com uma das mulheres que trabalha no campo, numa destas terras, e a saberem perfeitamente compreender-se naquilo que é ganhar a vida, não é? Portanto, eu acho que voltar à base do trabalho. A verdade é que é cada vez menos comum hoje em dia, cada vez menos as pessoas trabalham no mesmo espaço, não é? É mais difícil criar relações. Se calhar é criar essas relações, o terceiro espaço, não é? O terceiro espaço também desapareceu, nós estamos aqui num exemplo espetacular disso, mas recuperar o terceiro espaço. Temos uma pergunta aqui, depois vocês os dois. Não, só para dizer que dar os parabéns a esta iniciativa, mas também que se lembrem que se calhar deste lado há aqui pessoas que gostavam de falar um bocadinho mais e não sei tão rápido, eu vou ser super rápida só para lembrar aqui que não foi falado, há espaços públicos na Assembleia Municipal, na Câmara, que todos devemos ir e estar ali o mais vezes possível. Há também, acho, a necessidade de diversificar os meios de comunicação, porque eu tenho feito esta análise. As redes sociais são aquilo que está ligado a estes processos de extrativismo. Portanto, atenção, criar sistemas diferentes, alternativos, coisas tão básicas às vezes como andar a colar cartazes, distribuir folhetos, a tirar coisas pelo avião, sei lá, qualquer coisa, mas redes sociais, sinceramente, quer dizer, fazem parte do sistema que nós estamos a lutar, não é? A outra questão é lembrar aqui que quem saiba que existe um mapa feito pelo LNEG, Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, que tem as zonas de aceleração de renováveis, que é assustador. E há concelhos que estão completamente cheios de manchas, por exemplo, Vendas Novas, a Monte Moro tem menos, Évora tem menos, e isso também seria um mapa interessante para juntar ali em layers diferentes. Boa. Aqui, Rita primeiro. E é só dizer em relação a esta desconexão entre movimentos rurais e o que é que se está a passar em Lisboa, que tem as pessoas, e pronto, eu também estou a trabalhar na Zero e estou noutra rede que é o European Climate Pact, e quando chega um pedido de um movimento com todo o contexto e tudo o que está a acontecer a pedir ajuda, tem que haver uma avaliação muito grande do que é que se passa, como é que podemos ajudar, e nós também estamos limitados de recursos, tentamos ajudar sempre que possível, mas também temos limitações. Agora, uma coisa que é infalível, se por exemplo vocês dizem de uma maneira super simples, olha, há este problema, a nossa ação vai ser assinatura de petição, consulta pública, isto ou aquilo, a única coisa que eu preciso que vocês façam é partilhem nas vossas redes, porque dentro daquela associação tu tens pessoas que estão ligadas a uma data de outras associações e conseguem partilhar isso se for uma coisa de ação rápida, e isso já é uma grande ajuda. Pode não ser tudo, mas já é uma pequena ajuda. Portanto, acho que é uma abordagem. ONGs, cooperativas, pessoal que reúna muita gente e que esteja alerta para isto, se for uma ação rápida, porque de facto eu não sei de onde é que tu vens, eu tenho zero ligação com o teu território, então é muito difícil para mim perceber a urgência, quer dizer, para umas pessoas será mais fácil, outras mais criar difícil. um movimento a nível nacional, se era possível fazer esta articulação a nível nacional entre zonas rurais e zonas urbanas, que eu acho que é um pouco a motivação desta rede, não é? Estar no país todo. Sim. Minha pergunta não é não estar só nas zonas urbanas, mas também zonas rurais, mas também zonas É o que a Brava vai tentar fazer, não é? Suburbanos. Deixa só o Gui responder. Falta ali uma pergunta. Deixa só ouvir esta última pergunta. Não está aqui hoje. É assim um comentário, acho que foi a Joana que falou. Sim, Joana. Esta ideia de, ok, há resistências, mas também há, por outro lado, também celebrações do que é feito, do que é construído. E se as pessoas têm medo, normalmente têm medo porque querem defender alguma coisa, porque há alguma coisa que lhes é querida, não é? Então, por exemplo, eu vou o exemplo do Mel de Barroso, para responder também à questão da interligação entre o urbano e o rural, não é? Que veio para a Rizoma, o Mel de Barroso, a questão dos coros, que está a ser criada uma rede de coros a nível nacional. Portanto, acho que é importante também
às vezes, para muitas pessoas é mais motivante não só a questão da resistência, de frente às máquinas, as pessoas já querem, não é? Mas muitas pessoas, se for fazer um acampamento, comprar um mel de barroso e cantar no coro, é uma forma igualmente eficaz de luta. Mas também, é alegria, não é? E a alegria é uma celebração. Obrigada. Temos aqui uma pergunta. Podes passar esse microfone? Desculpa. Obrigada. Eu queria referir que eu estive a semana passada a dar umas aulas na Universidade de Sevilha com o Martínez Alier. Martínez Alier é o homem que a nível mundial tem elaborado um mapa mundial das zonas de extrativismo, das zonas onde está a haver projetos nefastos para o ambiente, e que seria uma boa oportunidade de pôr a Brava em contacto com este mapa do Martínez Alier. E também queria referir que tenho um blog, uma folha noticiosa com 5 edições semanais, em que difundo todas as lutas e que terei todo o gosto em difundir estas nossas lutas. Aliás, têm aparecido muitas vezes neste blog. E queria ainda só referir que acho que muitas vezes a gente usa palavras que não são as palavras certas. Eu não gosto da palavra extrativismo, porque extrativismo, por exemplo, não cumpre com aquilo que são os painéis solares que estão a invadir o nosso território. Eu diria, não cumpre. O que cumpre com os painéis solares que estão a invadir o nosso território é a palavra obsolescência, que também tem a ver com o extrativismo, tem a ver com a lógica e a ideologia dominante, que assenta ainda por cima em 2 bases, que foram aqui muito faladas, que é a hegemonia que é o poder que controla os mídia, que controla a lógica de comunicação, controla os sistemas de poder. E tem a ver com outra coisa, que é a entropia, porque aí sim tem a ver com os painéis solares, tem a ver com a extração de minério e tem a ver com a degradação do nosso território. E nós temos que propor palavras alternativas, temos que propor lógicas de desenvolvimento alternativas, temos que propor, por exemplo, a sobriedade contra a obsolescência e também uma lógica de difusão alternativa contra aquilo que é o discurso dominante. E, desculpem lá, não é uma pergunta, é só uma informação, e queria dar os parabéns. E um recurso para a Brava. E queria dar os parabéns ao Guilherme, já falei com a tua mãe. Vamos só. Queria agradecer a Gui, eu quero que tu sejas o último a falar para fechar. Deixa só a Caia responder aqui. Também tens! É 10 segundos. Da importância da visibilidade de se documentar através de vídeo estes processos, mas de uma forma com a ciência, com o método da antropologia visual, do qual eu sou mestre, e não do vamos só filmar e tal, e despejar. Vídeos que dão visibilidade às causas, não para pôr no YouTube. Queremos vídeos para ter impacto. Então, no YouTube sim, mas acima de tudo, o vídeo é o leitmotiv para se organizar uma sessão de debates com a população local. Eles vão todos contentes. É um vídeo para ver, vamos. Pronto, dito isto, não se esqueçam destes processos. Para a ação, sim, esses processos. Obrigada. Caia, a tua resposta e depois o Gui fez. Não, era só mesmo para comentar aquela questão da ocupação dos espaços públicos, como referiu há bocado. É assim, nós no litoral alentejano temos tentado tudo. Nós, inclusive, nestas autárquicas, formámos um movimento. Nós formámos um movimento que se candidatou às autárquicas. Eu, como presidente ao município de Santiago do Cacém, simplesmente para falar a mesma linguagem, dado que o município nunca nos ouviu, então agora que nos ouça e tivemos debates políticos e agora já tivemos todos os partidos, inclusive a direita, a dizer que sou contra mega painéis solares e contra o extrativismo. Portanto, vamos lá ver o que é que acontece, mas eu acho que é literalmente nós precisamos mesmo de combater em todos os níveis e com toda a gente que está aqui. Juntem-se aos movimentos, é isso. Obrigada. Gui, vai. Então, primeiro, agradecer ali ao Miguel, que está a 300 mil a tirar notas deste espetacular. E depois só tentar fechar das últimas coisas que ouvimos aqui, interação de lutas e de realidades, procurar narrativas comuns. Podem ser palavras diferentes, mas percebermos que isto é tudo mais ou menos a mesma coisa e que há de haver raízes comuns que devemos de as procurar juntos. E eu gostava muito que a Brava pudesse promover este tipo de encontros e começássemos a ler isto de uma maneira parecida para nos podermos interajudar. Depois, repensar estratégias. É verdade que há medo, mas também não há coragem sem medo. Okay?
E da coragem nasce muitas coisas, há muitas coisas que vamos ter que fazer, há muitas coisas que estamos a fazer que não vão funcionar, há muita frustração que vai surgir disso, vamos ter que saber canalizar. E quando nos confrontamos com agentes que não jogam pelas regras, devemos de as pensar outra vez e, portanto, não é? Termos a coragem de não nos limitarmos àquilo que nos dizem que é possível, quer cultural, quer institucionalmente. Imaginação. E pronto, que a Brava seja um ponto de encontro, que seja um centro de recursos, que seja uma força coletiva e que com ela e com todos e juntar-nos possamos lutar como temos que lutar. Que a Brava seja brava! Que a Brava seja brava. Obrigado. Convido-vos só mais uma vez para preencherem ali o mapa, por favor, com as vossas ameaças e com as vossas resistências, para nós vos pormos na nossa rede. E obrigada. Todos que tiverem recursos, ideias, etc., mandem para o e-mail, visitem o site, etc., etc. E pronto, ficamos em resistência. Obrigada.